O canal Ouça Que Eu Conto apresenta, na voz de Ronaldo Ilha, A Impraticável Revolução dos Lixos, um conto de autoria da talentosa escritora Silvia Reis. Silvia Reis é conhecida por suas narrativas cativantes e personagens profundos que nos transportam para universos ricos, intrigantes e cheios de emoções provocativas que nos tiram do pseudo-conforto da mesmice. Antes de mergulharmos na trama de Silvia Reis, esclarecemos que as obras narradas no canal Ouça Que Eu Conto não expressam necessariamente as crenças e opiniões do administrador do canal. Cada autor que é narrado é inteiramente responsável pelo conteúdo de sua obra, e nosso objetivo é proporcionar a você uma variedade de vozes e estilos literários sem o preconceito de raça, gênero, cor ou credo. Portanto, prepare-se para uma jornada literária inesquecível com o conto A Impraticável Revolução dos Lixos, de Silvia Reis. Durante o governo militar no Brasil, tudo que se escrevia era vigiado pelos órgãos de censura, com o propósito de sufocar aquilo que tivesse um ar de propaganda subversiva. A palavra escrita, como potencial ameaça à política do regime, a qualquer momento podia comprometer a ordem estabelecida. A estratégia de silenciar os jornais, as revistas, os livros e outras manifestações culturais era prática comum na ditadura e uma de suas preeminentes características. Com a democratização do país, no entanto, as liberdades individuais ficaram impressas nas cláusulas pétreas da Constituição, garantindo irrestrita liberdade de expressão. Era um direito estabelecido não menos que categoricamente por ordem dos novos donos da palavra. Depois de retratado como um andarilho papagaio verde e amarelo, destinado a servir de papagaio da palavra estrangeira, o povo era enfim autorizado a bater asas para alçar voos livres rumo a novos horizontes. Era no espaço cultural Machadão que se reuniam os escritores menores, os anões da dramaturgia, os exilados da literatura, enfim, os lixos cinquentenários da cultura em geral. Na mesa, na frente do balcão, a discussão girava em torno das razões de continuarem a reproduzir a tradicional ladainha do senso comum, quando tinham então liberdade de expressar o pensamento. Era inegável que havia liberdade para ser brasileiro, falar e escrever como brasileiro, embora nada desejável. Na literatura, a preferência das editoras ainda era pela papagaiada da cultura importada do estrangeiro e massificada pelos meios de comunicação. A obra artística deveria se apresentar dentro do contexto de um futuro catastrófico, ou romantizar o passado com histórias em que se desenrolam manuscritos reveladores de mistérios ancestrais encontrados nas cavernosas prateleiras recém-descobertas pela arqueologia do saber. Os três à mesa da frente, para o balcão, comentavam que o bom homem ainda era o herói, a boa mulher, aquela que atendia às necessidades do homem, e a boa criança, a estudiosa e obediente. Esse era o novo modelo de liberdade individual ditado pela democracia.
o que fazia dessa democracia uma ditadura do irrealismo. Falavam demonstrando a percepção clara de que o que torna realmente eficaz a dominação dos ditadores é a colaboração do dominado sem princípios. Aquele que, como Jardel Galo, havia vendido sua alma à Igreja dos Editores, aquele que, patrocinado pela sinagoga da produção literária pós-Holocausto, arroga-se o monopólio do sofrimento a fim de criar uma dívida moral de toda a humanidade para com essa gente. Aquele que, como perseverante rei coroado, transforma o desespero do oprimido em patologia criminosa. Enfim, os mestres da semiologia, como Petrúquio, que soube se valer de suas habilidades interpretativas para confundir e enganar a megera Catarina de Shakespeare, a fim de domá-la até submetê-la aos caprichos de suas palavras. Um método de dominação e controle que parece ter servido de inspiração à imprensa dos 4 cantos do mundo, que se tornou muito hábil nesse modo de confundir e enganar até os mais espertos dos seres pensantes. Mas isso era assunto para os historiadores e cientistas políticos, aos quais também não faltava talento para inventar suas próprias histórias. Entre os lixos da mesa estava Gustavo Arquibaldi, o fracassado, o maldito língua de trapo que nunca escrevera nada que prestasse. Era um ilustre desconhecido, apesar de sua amizade com o famoso Jardel Galo e de ser muito mais bonito do que este. Mas somente Gustavo sabia que a única coisa que lhe havia restado de sua relação com Jardel era o desejo de dar uns safanões naquele canalha. Jamais perdoaria a traição do amigo que lhe roubara os originais do seu último livro, publicando-o sem sequer mencionar seu nome como coautor. Aquilo era uma espécie de espinho torturador espetado no seu espírito, e por mais que Gustavo evitasse pensar no assunto, a dor residia lentamente no seu coração. Mas a distância entre ele e Jardel agora era tão grande que não havia perigo de um encontro em que seria inevitável revigorar a velha ferida. E, apesar de tudo, Gustavo gostava de Jardel, sabia que ele não era má pessoa e não somente admirava as qualidades de escritor que ele tinha, porque ele tinha lá seu estilo comercial apurado, mas porque entendia que Jardel se deixara dominar pela palavra dos editores, tornando-se um escravo dos adoradores de mitos, e por isso passou a criar histórias que ensejam um remédio contra as limitações reais do ser humano, como fábulas para adultos que têm a mesma relevância para a literatura que Papai Noel para as crianças no Natal. Um modo efetivo de perturbar a ideia milenar de que há um mundo perfeito em algum lugar do universo e que o ser humano deve passar a sua vida tentando transformar essa lenda universal em realidade particular. Enfim, os donos da palavra haviam feito de Jardel uma fábrica verborrágica de sonhos inúteis. O murmurinho dos lixos do bar desanuviaram os pensamentos de Gustavo, que tentou voltar a se concentrar na conversa. Miguel Cavalheiro, o dramaturgo, esperou um tantinho de silêncio para falar. Está difícil de lutar contra a ditadura da moralidade dos patrocinadores. Considere a inovação, disse Gustavo. Até 2 séculos atrás,
grandes escritores morriam na miséria por causa da moralidade dos editores. Mas hoje, a moralidade foi substituída pela ganância. Tudo pode ser perfeitamente imoral, mas tem que dar lucro. Isso é tratar a arte como uma mercadoria qualquer, tornou Miguel com um pouco de indignação na voz. Para agregar valor econômico, os donos da palavra estão sempre inventando moda. Agora querem nos obrigar aos modismos da linguagem que estão emporcalhando a nossa língua. No teatro, o espectador não tem muito recurso. Se ele ouve um termo que não corresponde ao nosso léxico gramatical, sua apreciação do espetáculo fica prejudicada. A palavra se torna oca, esvaziada do seu significado e perde seu efeito, fazendo tudo virar uma comédia sem graça. Por outro lado, um drama, ponderou Gustavo. A padronização do vocabulário foi de tal forma imposta que eu, como leitor, fico com a sensação de ler sempre o mesmo texto em tudo que é lugar. A restrição do uso da palavra acaba engessando a criatividade do escritor. Miguel concordou. Isso é verdade, mas ainda acho inadmissível essa fanfarrice que estão fazendo na língua brasileira. Língua brasileira, balbuciou Gustavo discretamente alarmado. Eu digo língua brasileira porque eu sabia. A pedantice do gênero não se aprumou em nenhum outro país de língua portuguesa. Só capenga pelos corredores das nossas escolas, aterrorizando as crianças indefesas. A língua portuguesa é patrimônio cultural de muitos povos. Portanto, nenhum grupo pode ousar pervertê-la para sua conveniência. E tem escritor famoso por aí criando tantos neologismos, mas neste caso ele não é um perversor, é um proliferador, disse Gustavo com ar de orgulho alheio. Você! Espantou-se Miguel. Logo você que tanto critica as depurações da linguagem. Mas eu condeno, por exemplo, os carregar ela, pegar ela, comprar ela, de estourar os ouvidos. Eu fico me perguntando qual a dificuldade de alguém falar carregá-la, pegá-la, como o bom português, nosso avôzinho. Mas eu faço uma distinção entre os levianos e os escritores que conseguem multiplicar os encantos da língua portuguesa com a mesma facilidade, graça e beleza do desabrochar de um botão de rosa. Aqueles que, a partir de um drama pessoal, fazem emergir os dilemas da humanidade com uma genialidade tamanha que se torna uma inspiração para todo mundo que tem uma história para contar. Esses são admiráveis. Miguel deu uma gargalhada simpática. Sabia do que Gustavo falava.
Então, podemos dizer que isso representa uma vitória da liberdade de expressão? Naquele momento, Henrique de Paula, jornalista e músico nas horas vagas, interveio com uma detalhada observação. É louvável o esforço daqueles que combatem o autoritarismo lutando pela liberdade de expressão. Lembrando que mais de 100 livros de autores brasileiros, de romances, contos e até poesia foram oficialmente vetados pelo Estado durante o período da ditadura. Entre eles, Jorge Amado. Camaradas, Jorge Amado, o mestre amado. Dá para acreditar? Pouco se fala nos portugueses, mas temos um grande exemplo de resistência como o Almeida Faria, que apesar de ter sido humilhado publicamente pela censura do governo de Salazar, não desistiu de escrever sobre o que julgava importante. Temos a canção de Zeca Afonso, que foi o hino do movimento das Forças Armadas para confirmar que a Revolução dos Cravos estava em marcha. Temos os compositores brasileiros, sempre mais criativos, que seguiam a soltar a voz nas estradas e libertar suas palavras presas na garganta. Mas nada disso conseguiu nos tirar do limbo da produção artística. Desde que me conheço por gente, ouço falar de heróis da resistência como se eu assistisse a um filme com um final feliz. Mas tempos depois, eu vejo o mesmo filme e ele se repete sempre, terminando com leis que prometem garantir o direito à liberdade do pensamento expresso em palavras. Um direito que será retirado a qualquer momento pelas mesmas mãos que escreveram as leis. Então, o filme recomeça. Isso só mostra que na vida real, o povo vive dentro de um ônibus circular que dá uma grande volta para chegar novamente ao ponto de partida. Até hoje, eu só vi gente lutando por uma rota melhor, mas nunca ouvi ninguém questionar o ponto de partida. E nem sequer se consegue tornar essa rota melhor, lamentou Gustavo. O jornalista voltou a falar. Isso porque não se consegue tirar o lixo do caminho. Nunca se viu tanto lixo sendo produzido na arte. Quando foi que começou a valorização do mau gosto, do que é feio e ruim? Desde que as pessoas começaram a odiar o belo, sugeriu Miguel. E quando foi isso? Acontece de tempos em tempos, num momento em que as pessoas são levadas pela insatisfação a se revoltarem contra a ordem estabelecida. Eu não falo de movimentos de arte moderna em que um grupo de ricos faz uma concessão ao mau gosto com pretexto de se colocarem ao lado de revolucionários politicamente corretos. Falo das manifestações espontâneas da massa popular. O belo está associado às classes dominantes. Elas têm o monopólio do belo. As igrejas, com suas catedrais, seus afrescos e esculturas. As nobrezas, com seus castelos, cristais, suas obras de artes e finas tapeçarias. Os teatros, com suas orquestras, suas óperas e balés luxuosos. Mas nada disso é para o popular, que de tanto ser excluído vai criando uma aversão por tudo que é caro para ele.
Então, nasce um sentimento de rebeldia que vai levá-lo a repudiar a métrica da poesia, a harmonia das cores, a precisão da forma, e ele passa a expressar o avesso da sua arte como uma espécie de justiça poética. É feio, mas é meu. Machadão, o dono do bar que ouvia a conversa, olhou para eles e exclamou com uma expressão interrogativa: Belo? Falta definir o que é o belo. Miguel sorriu e disse melodiosamente: O belo é tudo aquilo que transmite paz ao coração, que encanta e conforta o ser humano. Digamos que o belo seja o bem, dependendo do que se associa ao bem, acrescentou Henrique, acariciando a barba. O que quer dizer? Perguntou Gustavo. O que o Miguel disse explica muita coisa. Se uma menina da favela gosta de Mozart, ela é acusada de ser metida pelos colegas que instituíram o funk para ela, como ordenando a essa menina que ela se coloque no seu lugar. Hoje, a classe média não pode gostar de samba, como é inimaginável um pobre gostar de ópera. Resta para essa gente se orgulhar de ficar com o que é pior da música. Se na época da ditadura as músicas eram censuradas, hoje o músico vai produzir o que a indústria cultural permitir. Não dá no mesmo? O artista independente continua a não ter licença para fazer e divulgar sua arte sem a pretensão de encher o bolso dos donos da indústria cultural. No fim das contas, a indústria do lixo também é dos donos da palavra. Durante um bom momento, Gustavo ficou olhando para o jornalista com seus lindos olhos sorridentes e depois disse: entendi. Uma crença dogmática está sempre associada a um bem que acaba levando a gente a se comportar de maneira contraditória. Muda-se o conceito de bem e mudam-se as crenças. Curiosamente, apenas a crença em Deus resiste incólume às mudanças de conceitos, completou Henrique. Gustavo brincou. Crer ou não crer, eis a questão. Sem a percepção da luz que emana da realidade, todas as ideias permanecem no obscurantismo das superstições, disse Miguel como um verdadeiro poeta. As crenças supersticiosas são o lixo do caminho, resmungou Henrique oportunamente. Se a gente parar para pensar, refletiu Gustavo, elas são um entrave à liberdade de pensar onde quer que se encontrem. Carregam contradições que se desdobram uma nas outras, concebendo, eu nem diria o duplo pensar, mas um pensar de infinitas contradições circulares. Atribuem a Deus sentimentos humanos para assemelhá-lo ao homem e depois afirmam que o humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o ser humano é mau, já não pode reafirmar sua semelhança com Deus, porque estará dizendo que Deus é mau. Para não dizer que Deus é mau, porque ele é perfeito e sabe-se lá porque cargas d'água a perfeição não inclui a maldade,
afirma-se que o homem é mau desde o berço, sem, no entanto, jamais explicar de onde veio a maldade. Então, essa maldade é associada ao sobrenatural, algo fora dos domínios divinos, denominado pecado e que tem a morte por castigo. Assim, a bondade de Deus é associada à salvação e a sua maldade à justiça. E como Deus é sempre bom e justo, tudo deve ser interpretado como manifestação da sua bondade e justiça. Portanto, uma guerra santa para os sobreviventes que mataram, Deus foi bom. Para os mortos, Deus foi justo. Depois de apertar os lábios numa expressão de lamento, Henrique falou: deve ser daí que parte a ideia de que os donos da palavra são sempre bons e justos. Os donos da palavra ainda justificam sua autoridade na perfeição do mundo das ideias, tornou Gustavo. Um mundo perfeito, onde se encontra a plenitude de todas as coisas que o humano deve almejar e sem nunca refletir que o mundo da perfeição pode ser uma versão supersticiosa do mundo real. Henrique fez uma expressão de desgosto, se perguntando num tom carregado de ironia: mas então o mundo não é perfeito? E eu que sempre acreditei que Deus criou o mundo perfeito. Deus não se arriscou nem a tentar melhorá-lo, observou Gustavo. Quando viu que a censura não funcionou, tocou um salve-se quem puder. Tratou de expulsar o humano do paraíso, e isso foi o melhor que ele pôde fazer para reparar o seu equívoco. Se toda a crença dogmática é fundamentada na superstição, por que a crença em Deus seria diferente? Questionou o jornalista. Miguel relaxou as sobrancelhas e fez uma expressão teatral de superioridade, dizendo: deve ter um bom motivo para que muita gente acredite que ela é diferente. Boa questão. Para qual eu arrisco um palpite? Precipitou-se Gustavo. As superstições dão credibilidade a uma história fantástica, pelo fato de nunca serem questionadas. Os gatos pretos, por exemplo, são figuras muito úteis para incitar o medo nas pessoas por causa de sua má reputação. Na literatura de horror, não falta o lendário gato preto que dá o toque do sobrenatural à narrativa, com exceção da história de Poe, que não coloca nada de sobrenatural no seu gato preto. No entanto, até os melhores críticos literários insistem em ver na demência do narrador de Poe uma influência sobrenatural do gato. O leitor, por sua vez, terá a mesma percepção, porque também já está imbuído da ideia de que gatos pretos carregam uma maldição e vai tentar encaixar essa ideia onde quer que encontre um gato preto. A partir daí, a conversa na mesa do bar
adquiriu a perspectiva de um histórico do gato preto. Miguel começou respondendo à questão sobre as origens do mito da maldição do animal. Ouvira falar que a superstição teve origem na Idade Média, quando se acreditava que os felinos, devido a seus hábitos noturnos, eram criaturas maléficas. Mas, provavelmente, foi a Igreja Católica, por sua necessidade de se contrapor a tradições milenares para destruir outras culturas, que propagou a ideia de que o gato preto era diabólico por causa da sua cor, habitualmente associada às trevas, porque em algumas delas os gatos eram símbolos de boa sorte e prosperidade. Na Pérsia Antiga, havia a crença de que o gato preto era um espírito amigo destinado a fazer companhia ao homem durante sua passagem na terra. Entre os egípcios, era reverenciado como divindade. Eram venerados na figura da deusa Bastet, representada nas artes por uma mulher portadora de cabeça de gato, geralmente de cor preta. Considerada a defensora das mulheres, Bastet era a deusa da fertilidade e protetora dos lares. Representava também o prazer, a música e o amor. Ou seja, a deusa representava tudo o que é belo, mas que for associado às trevas já relacionadas à devassidão, promiscuidade e pecado com bastante antecedência pela Igreja. A deusa, então, adquiria feições de bruxa e foi fácil colocá-la entre as mulheres que procuravam se proteger da perseguição dos inquisidores, usando roupas escuras e uma espécie de chapéu com aspecto de cabeça de gato para assustar quem delas se aproximasse quando saíam à noite. Gustavo concluiu: fácil constatar que eram povos que se diferenciavam dos europeus pela cor da pele e, por isso, não se encaixavam na ideologia da supremacia branca. Nada mais proveitoso para transformar em horror tudo que diz respeito à beleza da feminilidade, comentou Henrique. Dá para imaginar a quantidade de factoides publicados sob o tema como o aperfeiçoamento da imprensa. No final das contas, liberdade de expressão também é só para os donos da palavra. A fama de bruxa poderosa da mulher deve ter despertado uma desconfiança miserável nos homens, tornou Gustavo. Não é difícil de deduzir de onde vem o impulso deles de reprimi-la. Miguel concordou com a cabeça e prosseguiu. Mas lá pelo século XVIII, a crença de que os gatos pretos atraíam boa sorte voltou com toda a força. Se bem que a crença supersticiosa fosse uma das coisas mais atacadas pelos iluministas. Não custava nada dar uma mãozinha para a desconstrução de um mito que rezava a favor da Igreja, ainda que para substituí-lo por uma crença oposta tão supersticiosa quanto. Henrique tinha preparado sua conclusão. E aí, para os hereges, o gato preto passa a simbolizar novamente boa sorte, proteção e até resistência política. Resistência política? Espantou-se Miguel. Dessa eu não sabia. A cor preta tem sido associada ao anarquismo de modo geral, já que de longa data, explicou o jornalista,
O gato preto é considerado um dos principais símbolos do movimento anárquico sindicalista. Tem uma história muito interessante sobre isso. Durante uma greve de operários, vários deles haviam sido agredidos e feridos, o que levava a greve para o fracasso. Quando um gato preto doente surgiu no acampamento, os grevistas se incumbiram de cuidar do animal. Imediatamente, após a recuperação do gato, a greve retomou sua força e os operários conseguiram ter suas reivindicações atendidas. A partir daí, o gato passou a ser o mascote dos operários como símbolo de bom agouro. A imagem do gato preto, numa postura de combate, passou a estampar as suas bandeiras com o intuito de impressionar o empregador, em geral conservador de suas superstições. Chega-se aqui à conclusão de que a superstição faz uma coisa ser aquilo que se acredita que ela seja, resumiu Gustavo. Somos passivamente jogados de um lado ao outro, empurrados pela propaganda dos donos da palavra. Henrique parecia estar mergulhado numa empolgação silenciosa quando fez sua crítica. E a gente aceita a manipulação com a maior naturalidade? E a partir do momento que recusamos a reconhecer a autoridade dos que oprimem e reprimem pela palavra, esse sistema de opressão e repressão cairá sozinho, como mosca morta, com toda a filosofia verde que floresce em torno dele. Miguel se manifestou com sua profunda reflexão. Os donos da palavra não hesitam em usar Engels para criar adornos para a filosofia. Mas todo significado sempre será diferenciado pelo que é conhecido, porque não é possível imaginar um mundo diferente deste. Como não se pode imaginar uma cor que nunca se viu na natureza? Então, como unir funcionários tão contrários à ideologia dominante de colaboração com os donos da palavra? Reacionários? Espantou-se Gustavo. Eu disse reacionário como definição daquele que reage. Não tenho culpa se o termo foi reduzido em seu significado para designar exclusivamente os conservadores. Bom, continuou Gustavo, vemos que a concepção equivocada de um termo pode gerar muita confusão. É muito difícil mudar a ideia que fazemos das coisas que estão dadas. Muitas vezes dizemos coisas que julgamos ser revolucionárias, mas que estão previstas pelos donos da palavra e vão ser utilizadas por eles contra nós mesmos. E aí, somos cercados pela mentira e ficamos imobilizados, sem meios de reagir. A mentira só pode ser desmascarada com a verdade, mas a verdade muitas vezes se manifesta no silêncio, disse Miguel. Henrique o olhou com expressão de protesto. Abster-se da palavra não pode ser um ato revolucionário. Concordo, disse Gustavo. Só uma revolução ruidosa pode chamar a gente a perseverar por mudanças reais. É preciso tê-la em mente o tempo todo. O dramaturgo lastimou-se. Eu não consigo fazer uma representação mental dessa revolução, um fantasmagórico charivari, por mais que eu me esforce
para associá-la a uma encenação mambembe de qualquer coisa de fato revolucionária. Mas pode imaginar como seria um mundo sem superstições, adversou Henrique, como se o espírito de porco de algum filósofo maldito o tivesse impelido a falar. Ainda é a busca da pedra filosofal, um tesouro raro, oculto aos seres humanos, o que alimenta a sede de poder dos donos da palavra. E é essa superstição que gera a ideia de escassez e, consequentemente, a guerra de todos contra todos na competição da posse do tesouro raro. Essa, sim, é a ideia perfeita do animal diabólico que traz consigo a maldição da qual nem Deus se propõe nos livrar. Em geral, e por princípio, acredita-se que o ser humano tem deveres morais para com Deus, justamente pela associação que se faz da divindade à perfeição, constatou Gustavo. Precisa muita vontade de se enganar para negar que o Deus cristão protege o assassino, negocia com o mentiroso e corrompe o homem mais do que qualquer deus de outras mitologias. É mais impotente para resolver os problemas da humanidade do que os deuses hindus. É mais arrogante do que qualquer Buda que existiu ou virá a existir. É mais ciumento do que Plutão e mais leviano que Júpiter. Muito mais trapaceiro do que Mercúrio, e odeia mais sua criação que o próprio Urano. Mas apesar de tudo, a gente ainda continua a fazer dele a ideia mais acabada de perfeição. Puxa! Exclamou Henrique. Eu que aprendi que o homem é que é ingrato justamente por viver tentando consertar o que Deus fez errado. Gustavo ficou pensativo durante um momento, como se puxasse pela memória, e depois disse: uma vez Jardel me contou, numa conversa que teve com seu editor, sobre escrever coisas que pudessem mudar a consciência dos leitores, para que, trabalhando para o bem comum, pudessem deixar um mundo melhor para seus filhos. Qual foi a surpresa de Jardel quando o editor, um eminente religioso, assegurou-lhe que nem Deus, em sua onipotência, conseguiu deixar o mundo como ele queria. A reação de Henrique foi imediata e precisa. Mas Deus encarregou seu povo escolhido de deixar o mundo como ele queria, não foi? E para isso, mandou seu povo invadir países, roubar suas riquezas e escravizar seus povos. E não é isso que seu povo faz até hoje? Em nome da liberdade de expressão de Deus, seus homens continuam fabricando armas, fazendo guerras e levando nações inteiras à fome e à miséria. Não é verdade? Miguel logo concluiu. Bem, nesse caso, podemos dizer que
Deus deixou esse mundo exatamente como Ele queria. Foi naquele instante que o Machadão colocou o ponto final na conversa. E deixou, literalmente, nunca mais apareceu por aqui. Fim do conto. Chegamos ao fim de mais um audiobook produzido pelo canal Ouça Que Eu Conto. Espero que você tenha gostado do que ouviu. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. E se achar que nosso trabalho merece, contribua com qualquer importância através da chave Pix ilharonaldo92@gmail.com. Agradeço imensamente por você prestigiar nosso canal. Continue conosco nesta jornada de aprendizado e entretenimento. Nos vemos no próximo audiobook. Até lá!